Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje irei contar o caso de Samuel Little. Primeiramente, se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais que irei deixar aqui em cima para vocês e vamos lá! Samuel Little nasceu em 7 de junho de 1940 na cidade de Reynolds, na Geórgia, nos Estados Unidos, filho de uma mãe que ele alegou ser uma prostituta. Logo após o seu nascimento, a família de Little mudou-se para Lorai, Ohio, onde ele foi criado principalmente por sua avó. Ele frequentou a cidade de Hawthorne Junior High School, onde teve problemas com disciplinas e realizações. Por conta própria, ele começou a ter fantasias sexuais sobre estrangular mulheres quando crianças. Começou quando viu sua professora de jardim de infância tocar nos seus pescoços. Quando adolescente, ele colecionou verdadeiras revistas de crimes retratados, mulheres sendo sufocadas. Em 1956, depois de ser condenado por arrombamento e invasão de propriedade em Omaha, Nebraska, Little foi detido em uma instituição para delinquentes juvenis. Little mudou-se para a Flórida para morar com sua mãe em seus 20 anos, trabalhando várias vezes como trabalhador de cemitério e atendente de ambulância, por sua própria conta. Ele disse que então começou a viajar mais amplamente e teve mais desentendimentos com a lei, sendo preso em 8 estados por crime que incluíam dirigir sob influência, fraude, furto em loja, solicitação, assalto à mão armada, agressão agravada e estupro. Little afirmou que começou a lutar boxe durante sua passagem pela prisão, referindo-se a si mesmo como um ex-pugilista. Em 1961, Little foi condenado a 3 anos de prisão por invadir uma loja de móveis em Lorai. Ele foi liberado em 1964. Em 1965, ele foi preso 26 vezes em 11 estados por crimes incluindo roubo, agressão, tentativas de estupro, fraude, ataques a funcionários do governo. Em 1982, Little foi preso em Pascagoula, Mississippi, e acusado do assassinato de Melinda Rose Lapre. Patricia Ann, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado em setembro de 1982. Testemunhas de acusação identificaram Little no tribunal como uma pessoa que passou uma noite antes do seu desaparecimento, devido à desconfiança do depoimentos e testemunhas. Little foi absolvido em janeiro de 1984. Little mudou-se para a Califórnia, onde permaneceu nas proximidades de San Diego. Em outubro de 1984, ele foi preso por sequestro, espancamento e estrangulamento. Laurie Barros, de 22 anos, que sobreviveu. Um mês depois, ele foi encontrado pela polícia no banco traseiro de seu carro com uma mulher inconsciente, também espancada e estrangulada, no mesmo local de tentativa de homicídio de Barros. Samuel cumpriu 2 anos e meio de prisão pelos 2 crimes. Após sua libertação, em fevereiro de 1987, ele foi imediatamente se mudou para Los Angeles e cometeu pelo menos 10 assassinatos adicionais. Little foi preso em 5 de setembro de 2012 em um abrigo para sem-teto em Louisville, Kentucky, e extraditado para a Califórnia para enfrentar uma acusação de narcóticos, após o que as autoridades usaram testes de DNA para estabelecer que ele estava envolvido nos assassinatos de Carol Eileen Eford, morta em 13 de julho de 1987, Guadalupe Duarte Apodaca, morto em 3 de setembro de 1987. Audrey Nelson Everett, morta em 14 de agosto de 1989. Todas as 3 mulheres foram mortas e mais tarde encontradas nas ruas de Los Angeles. Ele foi extraditado para Los Angeles, onde foi acusado em 7 de janeiro de 2013. Poucos meses depois, a polícia disse que Little estava sendo investigado por envolvimento de 3 dezenas de assassinatos cometidos na década de 1980, até então não revelados. Em conexão com as novas circunstâncias no Mississippi, o caso do assassinato de Lapre
foi reaberto. No total, Little foi testado para envolvimento em 93 assassinatos de mulheres cometidos em muitos estados dos Estados Unidos. Pouco foi julgado pelos assassinatos de Elford Nelson e Apodaca em setembro de 2014. A acusação apresentou as provas de DNA, bem como depoimentos de testemunhas que foram atacadas pelos acusados em diferentes momentos ao longo de sua carreira criminosa. Em 25 de setembro de 2014, Little foi considerado culpado e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No dia do seu veredito, Little continuou a insistir em sua inocência. Antes da sua morte, Little cumpria pena de prisão estadual na Califórnia, no condado de Los Angeles. Em 9 de novembro de 2018, Little confessou o estrangulamento fatal de Melissa Thomas em 1996. Em 13 de novembro de 2018, Little foi acusado do assassinato de Denise Christine Brutus, em Odessa, Texas, após ter confessado o crime a um Texas Ranger em maio de 2018. Samuel se declarou culpado pelo assassinato de irmãos em dezembro 13 e recebeu outra sentença de prisão perpétua. O promotor distrital do condado de Hector, Texas, e o gabinete do xerife do condado de Wise, Texas, anunciaram em 13 de dezembro que Little confessou dezenas de assassinatos e pode ter cometido mais de 90 em 14 estados entre 1970 e 2005. Em 15 de novembro de 2018, o promotor distrital de Russell County, Alabama, anunciou que Little havia confessado no início daquele mês o assassinato de Brenda Alexander, de 23 anos, e em 1979, cujo corpo foi encontrado em Phoenix City, Alabama, em 16 de novembro de 2018, os xerifes de Macon, Geórgia, anunciaram que Little havia confessado com credibilidade o assassinato por estrangulamento de uma mulher não identificada em 1977. E o assassinato por estrangulamento de 1982 de Fredonia Smith, de 18 anos. No outono de 2018, Little confessou o assassinato de Dorothy Richards, de 55 anos, em 1982, e o assassinato de Daisy, de 40 anos, em 1996. Ambos os corpos foram encontrados em Houma, Louisiana, em 19 de novembro de 2018. O xerife do condado de Harrison, Mississippi, Troy Peterson, disse que Little confessou ter estrangulado Julia, de 36 anos, de Gulfport, em 1978, e jogado seu corpo em um penhasco. Em 20 de novembro de 2018, policiais do condado de Lee, Mississippi, anunciaram que Little admitiu ter matado Nancy Carol Stevens, 46 anos, em Tupelo, Mississippi. Em 2005, é que o caso seria apresentado a um grande júri em janeiro de 2019. Em 21 de novembro de 2018, as autoridades do condado de Richard, Carolina do Sul, anunciaram que Little havia confessado o assassinato de Evelyn Helston, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado perto do Fort Jackson, Carolina do Sul, em 1978. Little confessou ter matado Rose Hill, de 20 anos, do condado de Marion, na Flórida, em 1900. Em 27 de novembro de 2018, o FBI anunciou que uma equipe do Programa de Apresentações de Criminosos Violentos havia confirmado 34 das confissões de Little e estava trabalhando para comprar o restante das confissões de Little, assassinatos conhecidos ou mortes suspeitas. Little começou a fazer as confissões em troca de uma transferência para fora da prisão do condado de Los Angeles, na qual estava detido. Um incluía sua confissão de um caso anterior de homicídio no condado de Prince George, Maryland. Anteriormente, um dos dois únicos casos de homicídio naquele condado com vítimas não identificadas. Em dezembro de 2018, Little foi indicado por estrangular Linda Swerborg, 23 anos, até a morte em maio de 1981, no condado de Wayne, Kentucky.
Seu corpo foi encontrado em 15 de maio de 1981, perto da US Route 68. Uma das vítimas de Little foi identificada em dezembro de 2018 como Martha Cunningham, no condado de Knox, Tennessee, que tinha 34 anos quando Little a assassinou em 1975. Em 31 de maio de 2019, os promotores do condado de Ohio anunciaram as acusações, com 4 acusações de homicídio qualificado e 6 de sequestro, que acusaram Little de matar Mary Jo Payton em 1984 e Rosie Evans em 1991, em Cleveland. Ambas as vítimas foram estranguladas e despejadas. O corpo de Rosie Evans, de 32 anos, foi encontrado em 24 de agosto de 1991, em um terreno baldio em West 39th St. Ela deixou sua cidade natal, Binghamton, Nova York, quando tinha 17 anos. Evans foi estrangulada, de acordo com o legista Elizabeth, quando a Payton, uma antropóloga, teve que criar um modelo da sua aparência, mas ela permaneceu sem identificação até 1992, quando Cleveland colocou sua impressão digital em um banco de dados do FBI e obteve uma correspondência. Little pegou Payton em um bar perto da Avenida East 105th. A mulher assassinada em 1977 ou 1978 foi encontrada em 18 de março de 1983 em Willoughby Hills, Ohio. De acordo com o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, ela provavelmente era negra e tinha 17 a 35 anos. O corpo da mulher havia sido jogado em uma encosta gramada perto de uma cerca em uma areia arborizada, perto da Interestadual 271. Quando seu corpo foi encontrado por um homem passeando com seu cachorro, apenas seu esqueleto, algumas roupas e joias permaneceram. Ele a descreveu como uma mulher baixa e rechonchuda na casa dos 20 anos, com um cabelo castanho. Little confessou ter matado outras mulheres em Cleveland em 1977 ou 1978. Little confessou ter matado uma mulher em Akron, Ohio, 2 em Cincinnati. Um dos corpos foi jogado fora de Columbus, Ohio, e uma mulher que ele conheceu em Columbus e eliminou em Kentucky. Das 2 mulheres que Little assassinou em Cincinnati, uma foi identificada como Anna Street, de 33 anos, cujo corpo foi despejado em Grove City, Ohio. Stewart foi vista pela primeira vez em 6 de outubro de 1981, saindo de um táxi no General Hospital para ver sua irmã no hospital. Ela foi morta em 11 de outubro. Ela matou outra mulher em 1980 e 1999. A Jane Doe tinha entre 15 a 50 anos, pois os detalhes de sua idade e a data do seu assassinato não são claros. Ela era negra, esguia e usava óculos e morava no bairro Overton de Cincinnati. Luther a deixou ao lado de um outdoor de cigarros em Ohio. Em 7 de junho de 2019, Little foi indicado no condado de Hamilton, Ohio, por assassinar as 2 mulheres mortas em Cincinnati. Samuel havia desenhado retratos das mulheres que ele matou. Esses retratos foram divulgados pelo FBI na esperança de alguém identificar as mulheres. Pelo menos um retrato resolveu o caso arquivado em Akron, Ohio. Em novembro de 2020, Little confessou 2 assassinatos na Flórida, um dos quais outros homens havia sido injustamente condenado. Samuel tinha uma namorada de longa data, Jean, já falecida, que sustentou os 2 roubando em lojas durante anos. Ele usava cadeira de rodas e tinha diabetes e problemas cardíacos. Little morreu em 30 de dezembro de 2020 em um hospital na região do condado de Los Angeles. Embora as fontes do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia não indiquem nenhuma determinação final quanto à causa específica da morte,
Samuel sofria dos mencionados diabetes, problemas cardíacos e outras condições de saúde. Confronting a Serial Killer é uma minissérie de documentários americanos dirigida e produzida por Joy Bellinger. Ele explora Julie Lawler enquanto ela atrai e investiga Sam Litter, o assassinato em uma série mais prolífico da história americana, composto por 5 episódios, estreou em 18 de abril de 2021 no Starz. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Queria deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E espero vocês no 7º dia.